Nós vamos iniciar, então, a demonstração da nova funcionalidade do sistema Galgo CBM175, que é o adaptar master feeder. Tá? Baceto, deixa eu só fazer uma introdução aqui. Bom, pessoal, bom dia. Sou o Aloysio, para quem não conhece, superintendente da Galgo. Marcamos esse evento aqui com mais uma etapa do conjunto de funcionalidades que a Galgo vai entregar para viabilizar que os administradores façam a adequação dos seus fundos à resolução CVM 175 até 30 de junho. Então, entregamos a primeira funcionalidade, que foi agora dia 24 de fevereiro, que é a funcionalidade de adaptar para FIF classe única. E agora a gente já está em processo de homologação do Adaptar Master Feeder, e vamos colocar em produção essa funcionalidade dia 24, sem ser essa próxima segunda, a outra. Então, o objetivo hoje é demonstrar a funcionalidade já no ambiente de homologação. As instituições que quiserem participar da homologação, eu, inclusive, recomendo e reforço que o façam, né, para quando a gente colocar a funcionalidade em produção, já ter a familiaridade com o que vai utilizar, tá? Depois a gente pode falar no final o que são as próximas entregas, mas há um conjunto de entregas já definidas para que a gente possa ter, então, todas essas funcionalidades para viabilizar essas adaptações para a resolução 175, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, dúvidas. A ideia aqui, então, é demonstrar a funcionalidade, principalmente o processo inicial, como é que você vai selecionar os fundos para fazer a adaptação. Então, esse é o foco hoje da nossa demonstração. Já agradeço antecipadamente o interesse de todos vocês aqui. E vamos lá, Baceto, por favor. Ok. Então, vamos lá. Estamos no ambiente de homologação, já acessei aqui, né, o ambiente 175. Então, temos aqui, né, a adaptação, que é uma opção que já está em produção. Nessa nova etapa, tem, então, aqui uma mudança, né, do tipo de adaptação que vai ser feita. Hoje, vocês têm ali disponível o fundo específico, e a gente passa a ter aqui disponível, então, o Master Feeder, né? Aqui, a gente define a estrutura, por enquanto, apenas classe única, depois, numa segunda etapa, entra multiclasses, e aqui a gente faz a busca dos fundos que vão fazer parte dessa adaptação. Então, pensando em Master Feeder, estamos falando de selecionar fundos registrados no Galgo Legado, né, que hoje represente este modelo Master Feeder, onde vocês vão, então, indicar qual que é o fundo Master, quais os fundos feeders relacionados, né, e neste processo de adaptação, o sistema vai trazer esses registros para o ambiente 175, né, convertendo o Master numa classe e os feeders numa subclasse. Então, eu vou fazer aqui a demonstração dessa etapa de seleção e de como que ele gera esses dados do registro para vocês verem, tá bom? Aqui é o mesmo processo que já tem hoje, né, nas outras buscas aí do Alterar, por exemplo, assim por diante, ou seja, né, vocês têm aqui a busca por nome, CNPJ, o que, né, for ali, dos fundos que vocês têm acesso, tá? Eu preparei alguns fundos aqui de exemplo para fazer essa demonstração aqui, de homologação, então selecionei o master, ele habilita aqui a busca dos fundos feeders, né? Aqui não há, né, limites de busca, tá? De quantos forem os feeders vocês selecionam aqui, né? Efetuam uma busca aqui dos registros. Então, tá? Poderia fazer mais buscas. Aqui, algum errado exclui, inclui outros. Uma vez que eu tenha montado a relação né, master e feeders, eu confirmo esta seleção. Ele traz aqui um resuminho de qual foi o fundo master selecionado, quantos feeders estão relacionados, né? E aí vocês clicam em adaptar. Como essa adaptação pode envolver, né, um número grande de fundos aí pelos feeders, tá? Essa adaptação sempre ela vai ocorrer, né, num processo de tempo que pode não ser imediato. Então, na hora que vocês clicarem em adaptar, vocês vão ver uma mensagem aqui embaixo na tela, só um minutinho, que é aguarde a elaboração do formulário para adaptação. O que que é isso? O sistema está criando, né, o formulário do registro com classes, subclasses,
a subclasse de acordo com os feeders selecionados, para que vocês possam depois abrir o formulário, que aí já é o formulário, né, normal de cadastro de fundos, preenchido com os dados dos fundos selecionados, para que vocês possam, né, atualizar os dados necessários. Para vocês verificarem isso, vocês atualizam a lista aqui, né, de adaptações em andamento. Eu tenho aqui uma, mas é de um fundo específico. Vou atualizar aqui a minha listinha. Tá? E ele já apareceu aqui, então, a master feeder que eu fiz agora há pouco, né, como em elaboração. E eu clico aqui no editar, e aí vou dar andamento, efetivamente, na atualização cadastral desses fundos. Aqui, então, ele me abre, né, a visão padrão lá do formulário de um fundo classe única com subclasses. Eu tenho, então, aqui a primeira etapa, a parte da classe, com as guias, né, dados cadastrais, perfil, taxas, prestadores, documentos e datas, e a guia subclasses. E eu já tenho aqui duas subclasses criadas, porque eu selecionei 2 feeders no meu processo inicial. Então, ele traz aqui uma subclasse, né, de cada feeder, e em cada uma delas eu tenho os dados cadastrais, né, que estavam lá no fundo legado correspondente a este feeder. Obviamente, as guias que não têm relação aqui com uma subclasse, essas informações são, né, descartadas. Então, né, quando eu penso aqui na guia perfil para uma subclasse, eu não tenho uma série de dados aqui, né, na guia perfil relacionados à subclasse. Os dados deste feeder que estavam lá no legado, como categoria, né, ambima, tipo, foco e assim por diante, todos aqueles campos que estão relacionados com a classe não são exibidos aqui. Então, essa informação, né, não é carregada aqui para o formulário da subclasse, é carregado apenas aquilo que concerne a esse nível da estrutura, tá bom? Se por acaso eu deveria ter selecionado outro feeder que não selecionei, é só clicar aqui neste botão e ele permite que você faça uma nova busca aqui, né? E eu vou selecionar aqui um outro feeder e vou incluir. Ele já vai fazer a inclusão dessa terceira subclasse aqui, né, neste processo que eu estou executando, né? Mesma coisa, se eu peguei um que não tem relação por engano, também é só deletar e ele some dessa lista, tá bom? Então, o processo de seleção, né, é este. A gente busca o master, busca os feeders, e aí eu passo pelo processo de preenchimento, né, aqui. Porque eu tenho voltar, né, ele já foi aqui salvar aqui. Perdão. Né? Então, daqui para frente, é preenchimento do formulário, aí segue as mesmas regras, né, do processo de cadastro de fundo normal, tá bom? Algumas informações, alguma dúvida, pessoal, desse processo aqui? Né? Assim, o processo inicial é este, né? A seleção assim funciona. Algumas informações gerais para vocês, né, pensando aqui nesse processo. Certo, tem uma Pois não, pergunta. à vontade. Nesse caso, o código Galgo do feeder vai ser migrado para a subclasse? Ele continua com o Sim, mesmo código Galgo? sim, você está migrando. Deixa eu mostrar aqui Tá. para você. Aqui, no caso da classe, também se mantém, tá? Aqui está só uma falha, a gente já está ajustando isso, mas quando eu entro aqui em subclasses, tá? Vou pegar aqui a primeira, por exemplo, eu preservo, né, o código, eu sei que também está aqui, não está exibindo aqui também, perdão, da subclasse já está aqui, na linha da classe, ó. Eu preservo o código que existia lá no legado, então não há nenhuma mudança, né, no processo de divulgação de vocês. A informação que vocês divulgam, né, o envio de informações lá no legado, a partir do momento que você, né, faz a transformação, você passa a fazer o envio pelo novo ambiente, mantendo o mesmo código aqui, tá? Todos os feeders. Nesse caso, eu vou passar a fazer o envio pelo novo ambiente? Exato, porque este fundo, né, uma vez que você faz a adaptação, este fundo sai do ambiente legado e ele vem para o ambiente 175. Então, o envio de informações passa a ser feito, né, por aqui. Pensa que naquele esquema, vamos pegar aquele exemplo básico, né, de datas lá, hoje você está enviando informação, né, de um fundo de ontem, né? Então, ok, você faz isso lá pelo ambiente legado e você fez a adaptação hoje. Amanhã, o envio dessa informação é pelo ambiente 175. Né? Ok? Sim. Porque esses fundos mudam, né, de ambiente, né? Eles deixam de ser fundos independentes no legado, né? Quando a gente fala de master feeder no legado, na verdade, são cadastros independentes, né, do master e dos N-feeders. Quando a gente faz a adaptação,
vira uma estrutura classe única com subclasses e o envio das informações das subclasses é pelo ambiente novo. Tá? Lá no ambiente legado, esses fundos serão, né, encerrados lá, inclusive, tá? Tá. Bem, então, sim, em termos de código, se preserva, vocês continuam fazendo o envio pelos mesmos códigos, né, que vocês já faziam anteriormente, tá? Tudo bem? Tá bem, tá bem. Ok. Algumas outras informações, falando em dados, então, importantes para vocês saberem, que eu ia comentar também. Então, aqui, quando eu falo aqui do processo, né, dos dados que eu transporto, um bloco importante de informações é o bloco de taxas, porque taxas eu tenho, né, ou na classe ou na subclasse. Né? Quando eu penso no registro, aqui, na classe com subclasses, eu tenho, então, a definição das taxas. Então, como, neste caso, né, o modelo adotado aqui para preservar a maior parte das informações é quando vocês selecionarem fundos na adaptação, eu vou preservar os dados de taxas que estão nos feeders. Então, a classe, o master, não vai trazer os dados de taxa, né, porque eu não tenho taxa nos dois níveis. Eu tenho na classe e nas subclasses. Então, como eu tenho um número maior de dados nos feeders, a gente preserva os dados das taxas nos feeders. Se por acaso você tiver a definição de alguma taxa que é na classe, vocês atualizam a classe nesse caso, mas a gente preserva todos os dados de taxas dos feeders para não gerar necessidade de vocês terem que levantar essa informação mantendo essa taxa nos feeders, tá bom? Então, taxas é um bloco, né? Que como é num nível ou no outro, a gente preserva aqui no caso nos feeders, tá? Na classe vai estar mostrando que a cobrança está na subclasse e aí a gente traz todos os dados, né, de cada feeder em cada subclasse aqui, né, como estava lá no registro, tá? Caso necessário, vocês atualizam, obviamente, né, as informações. Tá? Então, esse é uma ponto de atenção também na relação de dados, né? Então, o STI se preserva, era um ponto, e a questão das taxas é outro ponto. Do restante, todos os demais dados, né, serão aqui, né, preservados aqui sem nenhum problema, tá bom? Aí é uma questão mesmo de vocês atualizarem, tá? A busca aqui, né, nesse momento, continua naquela regra de vocês buscarem os fundos que são, né, da administração de vocês. Então, no caso de ter uma situação de um feeder, né, de outro administrador que vocês vão colocar nessa estrutura, tem que fazer o evento de transferência primeiro, tá? Nesse momento, né, estão eventos separados, então tem que ser feito o evento de transferência e depois sim é possível fazer, né, o processo da seleção, né, deste fundo. Então, aqui a relação de master feeder daqui considera uma operação feita pelo mesmo administrador, tá bom? Então, a lista de fundos aqui que vocês, né, conseguem selecionar sempre é, né, do administrador. E também, já como, né, outros processos, vocês só podem selecionar fundos que eu não tenho pendência, né, cadastral. Se tem alguma alteração em andamento, qualquer coisa do tipo, ele não vai nem aparecer na lista para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o processo aqui de adaptação, né? Buscar fundos aqui, assim como eu adaptar, a lista aqui de fundos são fundos, né, o sistema já traz isso, somente fundos que não têm outro processo cadastral em andamento não concluído, seja aguardando correção de erros, em elaboração, em análise, né, não importa qual etapa lá, mas que se está em andamento ainda, não é disponibilizado para vocês fazerem adaptação, tá bom? Aqui, como eu falei, então, tem a questão do tempo, né, que vocês viram, daí, aqui o restante é finalizar, né, e segue a mesma lógica do cadastro. Vocês preenchem tudo, finaliza, o registro vai para o processo de análise, tá? Importante, né, outro ponto importante, e eu vou encaminhar para vocês após essa reunião, tá, com, né, este conteúdo aqui da nossa reunião, nossa apresentação, um resuminho desses detalhes que a gente está falando aqui também para vocês, tá bom? Desses pontos de atenção, tá? O processo de adaptação do Master Feeder, né, necessariamente eu tenho, né, já que a gente está transformando os feeders em subclasses, eu tenho que fazer o encerramento, né, dos feeders lá no ambiente, né, legado, tá? Então tem que acontecer o encerramento, né? O CNPJ não existe mais, assim por diante, tá? Nós temos aquele processo hoje de encerramento de fundos, né, em processo de exceção, tá? Para essa transformação, esse processo de exceção continua valendo nesse momento, tá bom? Então, assim, a gente está fazendo adaptação,
Mas a parte de encerramento precisa ser informada para o nosso suporte, uma lista, tá? Destacando que é por conta, né, da adaptação master feeder ali, tá bom? Então, essas informações eu vou passar depois num documento para vocês direitinho, tá? Para a gente processar em paralelo, tá? Depois, né, quando a gente tiver o processo de encerramento também implementado automático, daí isso fica tudo automático. Nesse momento, né, que a gente está com aquele processo de encerramento em processo de exceção, temos que fazer, né, o encerramento, vocês têm que conduzir, né, em conjunto, encaminhar a informação do encerramento dos feeders, também está nesse processo ali de exceção, tá? Então, esse é um ponto importante para ser conduzido, né? Mas aí, aqui no sistema, vocês seguem o normal processo, registra tudo, né? E finaliza e encaminha o processo, tá? Dúvidas? Uma? Tudo ok? Lembre-se de atualizar a listinha Não, que não, vocês não fizeram. temos dúvidas. Que bom. Puxa vida, Lembre-se de atualizar a listinha quando vocês fizerem solicitações, né? Porque eu falei, ele demora um tempinho para gerar formulário, e quanto mais... Albaceto, tem uma tem dúvida no Chegou. chat aí. Deixa eu ver aqui. E aqui, surgiu. É sobre o encerramento que você falou. Realmente, eu após a elaboração. Você está falando de demonstração... Aqui é contábil, está falando é isto? É importante que no Galgo você mande, né, em conjunto com o processo de adaptação que você selecionou, tá? Então, assim, quando você registrar que é adaptação master feeder, que você também encaminhe, né, essa informação dos feeders que você selecionou aqui para o encerramento, tá bom? Temos daqui do sistema aí a gente fazer o processo de andamento em conjunto para não ficar, né, fundos ativos nos dois ambientes, né? Uma vez que eu traga para o ambiente 175, eu preciso, né, baixar estes fundos no ambiente legado, tá bom? Então, em termos de sistema Galgo, isso deve acontecer, né? Você fez os seus processos ali, no dia de adaptação, ao final do dia encaminhe essa lista de fundos, né, para encerramento, para que a gente, né, conduza isso em conjunto, tá? Baceto, só um ponto, né? Assim que finaliza a adaptação, os fundos feeders eles já encerram automaticamente lá no legado, né? Sim, mas precisa fazer a solicitação, dessa decisão para ser passado, porque, né, o que acontece? A gente tem essa questão de exceção por conta da relação com a Ambima, lembra? Eu tenho que passar dessa relação toda, porque eu preciso também comunicar a Ambima do encerramento de todos esses feeders. Ah, Então, o sim. processo de exceção ele é necessário, tem que ser feito, que a gente não tem, né, um encerramento hoje como uma operação implementada integrada, que eu, né, notifico a Ambima. Os encerramentos em exceção estão por esse motivo. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto com a Ambima, e é importante, né, Sim. de novo, até quando a gente não tem operação e encerramento implementada como uma operação ali, né, funcionalidade, né, eu hoje não tenho essa relação, essa integração dessas informações com a Ambima. Então, é essencial que nesse processo vocês façam um processo de exceção para que a gente conduza em paralelo o processo, né, para a notificação com a Ambima, tá? Tá. Então, perfeito. Então, vocês têm que fazer a comunicação, encaminhar a planilha direitinho, e a gente faz o processo aqui interno. A gente encaminha o encerramento, né, desses fundos, a gente encaminha para a Ambima, faz todo o processo, tá? Ok. Baceto, nesse caso, então, o código Galgo permanece o mesmo, mas deve ser criado um novo código Ambima, né? Aí vai depender da resposta da Ambima ali quando elas retornarem. O critério da Ambima, neste caso, né, não sei se a Ambima vai manter o mesmo ou não, tá? Quando Porque a como Ambima vai ser uma devolver a porque a como vai gente ser uma subclasse, né? Deve ser um isso, código então, diferente, né? assim, a gente, isso, né? Tem casos que a Ambima coloca o mesmo código com S na frente, tem casos que a Ambima gera, então, assim, o critério da Ambima, nesse caso, vai ser de acordo com ela. Eu vou entregar um registro novo para ela, né, de uma classe com subclasses, na hora que ela efetiva e aprova esse registro todo aqui, então, vocês fizeram uma adaptação, isso vai para a análise da Ambima. Vocês atualizaram os dados, assim por diante, vai para a análise dela. Quando ela aprova esse registro que ela responde para o Galgo, ela atualiza códigos também, daí a gente recebe essa informação alterada, se for o caso, tá?
Ok. Aí é atualizado automaticamente no Galgo, é atualizado automaticamente pela resposta da Ambima quando ela faz a aprovação, a gente assume o código novo informado, tá? Pois não, Bruno. Fala, Baceto. Bom dia, Aloysio, bom dia a todos. Bom Baceto, dia, Bruno. bom dia. Baceto, posso te pedir uma gentileza, só para ficar um Claro. pouquinho claro como é que vai funcionar essa questão de SLA, tá? De fluxo à medida que a gente for fazer esse processo. Se eu inicio esse input hoje, digamos, em D0, eu já consigo mandar esse pacote aí da estrutura master feeder, do classe subclasse para análise da Ambima e tocar em paralelo com vocês a questão do encerramento, ou eu Isso, exato. preciso encerrar e Não, depois fazer? você encaminha em paralelo, Tá, tá? Você ok. faz o processo, registra e, de novo, você registrou um processo aqui hoje e você pega e manda essa informação de encerramento para a gente, tá? Tá certo, ok, perfeito. Né? Faz aqui, registra e já pega e já manda lá a planilha com todos os feeders ali listados, né, relacionados ali com, né, a informação ali, tá? E aí você encaminha isso, mas você pode registrar aqui no sistema. Paceto, como Tem mais alguma coisa? muita gente. Não, eu acho que é só sugerir que, como muita gente entrou no decorrer, se você puder só voltar ali no começo e mostrar como faz a seleção para fazer a adaptação, porque muita gente entrou, Já tinha, né? já tinha superado essa fase aí. Eu vou Então, desde só- o menu lá, mostra no menu Sim, como é que eu só vou acessa, por excluir esse favor. aqui por causa dos dois segundos de exemplo Tá aqui, então eu vou bom, excluir para como recomeçar, senão tá bom. vai De ser um aqui de pouco de exemplos, aí paciência para quem assistiu, mas acho que muita gente não assistiu. para recomeçar aqui. A massa de exemplo é. Eu não confirmei? Acho que eu cliquei no. Era assim. Então vamos lá. Então, aqui no fundos, adaptação, né? Ele, na verdade, já está aqui. A gente tem, então, passa a ter, né, que hoje eu só tenho um tipo de adaptação, então ele não aparece esse campo tipo, esse campo é novo, porque eu tenho hoje lá uma adaptação de um fundo específico, como agora eu passo a ter a opção Master Feeder, então vocês têm que indicar aqui a opção, né? A escolha da estrutura, que nesse momento a gente já está liberando classe única, tá? E aqui, nova associação, que é para buscar os fundos que vão ser adaptados. Aqui, então, ele exibe o campo do fundo master, para vocês fazerem a busca do fundo. Então, ele pega todos os registros, né, que estão na base do legado, você acha o fundo ali que você quer fazer o processo, o fundo master, e daí ele habilita aqui a busca dos fundos feeders relacionados. Mesma coisa aqui, você, né, faz a busca dos fundos que você quer fazer o processo, seleciona aqui tantos quantos forem os fundos ali vão fazer parte desse processo, tá? Uma vez que selecionou todos, vocês confirmam aqui, ele traz volta aqui para a tela inicial com esse resuminho, né, do que está sendo tratado. Está sendo tratado uma transformação master feeder para esta, né, no fundo master, que contém aqui, no meu exemplo, 2 feeders. Clica aqui em adaptar, ele vai dar uma mensagem para guardar a elaboração, que é nessa lista aqui abaixo. Essa mensagem, né, esse processo de elaboração, o tempo dele é variável de acordo com a quantidade de feeders que tiver, para ele montar aquele formulário de um registro com a classe e as subclasses. Atualiza aqui na sequência, né, que ele já vai apresentar o novo registro disponível, tá? Né? Tá aqui um tipo master feeder em elaboração, feito agora, já está aqui um formulário pronto, vocês clicam em editar, para dar sequência, então, na atualização cadastral, né, deste novo registro aqui nessa estrutura classes com subclasses, tá? Dados do master relacionados com a classe, feeders, a lista aqui das subclasses para cada feeder selecionado. Como eu comentei, esqueceu algum, é só selecionar aqui, fazer o complemento da relação, né? E confirma aqui, ele já cria uma subclasse, né, para este outro feeder também, tá? Pegou algum indevido, é só apagar, confirma, ele sai daqui, não afeta o registro que está lá no legado, né? Esse
registro continua no legado sem nenhum impacto no processo, tá bom? Né? Então, esse é o processo. A partir daqui é preenchimento de formulário, né? Igual inclusão, alteração que vocês já fazem hoje, é preencher todos os dados e finalizar. Segue as mesmas regras aí, obviamente, né? De conclusão de um registro, tá bom? Processo na seleção inicial é esse aqui, tá? Acho que o Bruno tem uma dúvida aí, Baceto. Pode falar. O Baceto, você se importa de passar rapidamente, assim, eu notei ali que, por exemplo, na classe eu vou ter informação de taxas, só que eu posso ter... Que vai ficar tudo indicado no início como sendo cobrança na subclasse, tá, Bruno? Ok, a dúvida é justamente essa. Né? Porque, de novo, assim, como não tenho taxa, não posso ter taxa dos dois níveis, a gente preservou as informações dos feeders, né? Porque podem ser muitos para você não perder a informação. Então, a classe, por default, eu sempre vou mostrar que a cobrança é na subclasse. Na subclasse, você vai lá e vai falar se tem ou não e qual que é a taxa. Se alguma delas for na classe, você muda na classe e daí ele vai eliminar a informação das subclasses, né? Tá? Ótimo, Tá ótimo, então, assim, a gente perfeito, tá ótimo. preserva a taxa nas subclasses, todas elas vão preenchidas conforme estava no legado. Então, se você pegar um fundo do legado que você já atualizou taxas, ok. Você pode pegar um fundo do legado que você não atualizou isso ainda, por exemplo. Pode acontecer, né? Só tem lá, né, a taxa lá anterior lá, né? Só tinha administração, por exemplo. Ele só vai trazer essa informação porque não fez uma atualização lá. Então, de acordo com o está o registro no legado, ele vai carregar aqui, né? Se você já chegou a alterar lá, já tem todas, ele carrega todas. Se você não chegou a fazer uma atualização de taxas, né, deste fundo lá no legado, ele só vai trazer o que tinha que estava entrando no registro, tá? E aí você complementa aqui. Mas eu preservo a informação dos feeders e o master coloque que a cobrança é sempre nas subclasses. Tá ótimo, perfeito. E a mesma coisa também vale para as questões de parâmetros de movimentação em geral do fundo, né? Essa informação... Esse já é da subclasse, então vai ficar também preservado todos nas subclasses, né? Quando eu tenho subclasse, eu não tenho essa informação na classe. Então, nesse caso, eu descarto direto da classe, tá? Ótimo, perfeito. Né? Você se importa de demonstrar para a gente, só a título visual, como é que ficou a subclasse? Aqui, ó. Vou puxar para você. Deixa eu só abrir aqui. Tá? Como eu tenho, né? Como é uma classe com subclasse, você vê que eu nem tenho a gate parâmetros aqui, né? Porque não faz parte da informação da classe nessa estrutura com subclasses, então nem eu exibo. As taxas, né, aqui, como eu falei, vai estar tudo lá e subclasse. Aí eu preservo tudo. Eu não tenho informação ali, subclasse. Aí eu trago toda a informação. Então, taxas, pegando esse exemplo aqui, né, deste fundo, por exemplo, tinha administração, está aqui informando aqui o que teria, né? Distribuição, o que estava lá, a informação preenchida, tá? Então, ele carrega o que tem de acordo com o que estava, né, no registro, tá? De novo, se não tivesse tudo, não vai trazer tudo. Isso aqui é meu exemplo, eles não vão estar 100% preenchidos, tá? Isso aqui é fundo de exemplo, tá bom? Ótimo. Padrão de monetação, né? Ele traz os dados aqui preenchidos conforme o caso também, tá? Mas ele carrega todo o conteúdo sempre. Então, essa guia faz parte no valor, está vendo tudo preservado aqui, né? Então, ele vai preservar o que está no feeder na base lá do cadastro. Aí só mais um ponto, o Baceto, e aí, assim, eu peço desculpa também aos demais, né? Mas por enquanto ninguém também, enfim, levantou a mão. Só uma dúvida. Questão de documentos. Os documentos, os anexos que a Ambima pede, a gente vai colocar na classe, certo? Aí você está na subclasse. É isso, Na verdade, né, assim, os documentos aqui, não trago os documentos da subclasse, né, porque o regulamento da subclasse vai morrer, na verdade, né, então eu preservo o da classe, mas vocês vão ter que atualizar, na verdade, pelo evento em si, né, toda essa mudança, né. Então, isso vocês vão colocar na classe, que é onde fica a partir de documentos. E aí, lá em cima na classe, eu tenho alguma segregação para indicar que esses documentos, que um documento A, um documento B, ele se refere a uma subclasse do fundo e a uma outra subclasse do fundo, ou fica tudo junto? Hoje não, fica tudo junto, né? Hoje não tem essa diferença. Nesse caso, você teria que entrar aqui, né, em outros documentos e poder destacar em outros documentos, né? Porque documentos hoje, de novo, é só regulamento, né, a ata e outros documentos, né? Então, você poderia colocar aqui em outros documentos, e aí você pode, na descrição desse documento, citar a referência, né? Entendi, tá ótimo. Assim, eu particularmente tenho uma preocupação quanto a isso, tá? É um assunto que a gente ainda está trabalhando internamente no seguinte sentido: se eu tiver uma estrutura, e aí nesse momento, lamentavelmente, também não tenho, mas enfim, uma estrutura classe-subclasse. O fundo ele possui duas subclasses,
mas em determinado momento ele só vai fazer alteração da subclasse B e não da subclasse A. Então, assim, por esse desenho, eu estou entendendo que a gente vai mandar o documento societário completo do fundo, tá? Então, assim, meu receio seria só esse, mas é um ponto que ainda está em discussão interna e a gente pode retornar com vocês à medida que a gente tiver uma segurança normativa maior. Inclusive, vai ter que ver, inclusive, essa regra com a Anbima, né? Pelo padrão que a Anbima Sim, vai exigir documentação, né? De sim, novo, né? Assim, correto, hoje não perfeito. tem essa abertura que você falou, assim, é só a subclasse que mudou, só mudou o anexo lá da subclasse. Né? Hoje não tem essa previsão realmente dentro né, do layout definido do que vai receber de documentos, né? Tá, perfeito. E esses outros ficheiros, prestadores, perfil, eles são também parametrizáveis? Os prestadores vai ficar basicamente na classe, né? Então, assim, entendo que aí, se Eu você tenho, puder então, o que eu tenho, demonstrar brevemente. então, o que eu tenho, né? Aí volta naquele padrão, né? O que que eu fico aqui na classe? Eu fico administrador, controladoria, gestor, né? E assim por diante, editor e tal. O que que eu tenho na subclasse? Distribuidores, né? Controladoria de passivo, né? Da parte né, do processo lá que tem de ser da subclasse, vai para a subclasse que fica lá. Então, essa informação eu levo para lá. Quer ver? Deixa eu colocar aqui em subclasse. Então, uma parte está aqui, outra parte está na subclasse em prestadores. Então, né, de acordo lá com a definição de onde fica cada prestador. Tá vendo? Eu tenho aqui distribuidor, basicamente, né, controle de passivo, tá? E o informante que a gente não usa aqui no Galgo, né? Então, essas informações fazem parte da classe, da subclasse, eu trago isso aqui do feeder. Preservo essa informação que está no feeder. Né? Então, cada feeder tem seu distribuidor e isso vai vir para cá carregado, assim como o passivo, que hoje a Bima não usa mais, mas que o Galgo ainda é um prestador importante, né? Por conta do serviço de extrato, então a gente tem essa informação, e ela fica aqui no passivo, tá? O restante Tá é na ótimo. classe eu preservo do master, né? Tá. Tá? A mesma E, coisa perfil, né? Toda a parte de classificação do fundo lá que ótimo. corresponde lá no fundo tipo, categoria, foco, tributação, tudo isso está lá na classe, né? Que eu trago para a subclasse. Só a parte, né, de divulgação de cota, abertura, fechamento, velocidade, que é da subclasse. Então, aqui de novo eu preservo esses dados aqui de cada feeder, e aqueles dados gerais, né, é da classe, tá? Ótimo, Baceto, perfeito. Bom, Eu estou entendendo que está dentro do que as discussões de mercado estão indo, né? Eu acho que nesse momento está muito bom, né? A preocupação é, enfim, a gente não cair num cenário de inconsistência de regra de validação, mas pelo que você passou, aparentemente tá tudo legal de acordo com as discussões que seguem, né? sim, tá bom. Bom, vou reforçar o convite para que vocês participem da homologação que já está disponível no ambiente de homologação. Então, se alguma casa quiser homologar, enfim, até essa semana e a outra, o time da Galgo já começou a homologar. É natural, encontramos alguns bugs, mas isso faz parte do processo. E dia 24 de março, essa funcionalidade vai entrar em produção. Como eu falei no começo, a gente está trabalhando, né? O foco da Galgo hoje é viabilizar as funcionalidades que permitam aos administradores a adaptação de todos os fundos a 175 aí dentro do prazo de 30 de julho. Então, nessa linha, a gente vai entregar, né, o adaptar também multiclasse, o master feeder multiclasse, o evento de transformação classe única, evento de transformação multiclasse. A gente está sempre focando na classe única. A gente no CVM 175 hoje tem aproximadamente 900 cadastros, nenhum desses é multiclasse, são todos classe única, grande maioria sem subclasse, alguns já com subclasse, mas a grande maioria sem. Então, o foco nosso sempre é a funcionalidade de classe única primeiro. Mas já está no nosso radar, todo o radar com as datas todas, a questão também dos multiclasses. Então, até aí, final de maio, a gente vai entregar todo o conjunto de funcionalidades de adaptação. Mais alguma dúvida? Acho que alguém Tem um perguntou, item fez no alguma chat. coisa no chat. Eu vi que piscou aqui, mas eu não consegui ler a tempo.
Neste caso, Gabriela, eu peço que vocês, por favor, né, falem com o nosso suporte para a gente entender especificamente quais são os campos para ver se é um erro, como você diz, de comunicação entre sistemas ou o que que é. Tá? Precisamos ver aí especificamente a situação para entender qual que pode ser o ponto, tá? Não sei se você já tem chamado aberto com o suporte para a gente entender qual que é o campo específico, a gente, né, avalia qual que é a situação específica para entender, tá? Eu vou mandar para vocês o material, como eu falei, com resumo, né, dessas regrinhas, dessas informações, já estão distribuídos os dados, como eu falei, e acrescento no final as datas das próximas entregas que a Bíblia comentou, já coloco a listinha de todas as próximas entregas com as Isso. datas definidas, tá, para vocês, tá bom? Boa, boa. Já temos todas essas datas. Uhum. Então tá bom, pessoal. Já que não tem mais dúvidas, eu queria agradecer aí vocês pelo interesse. Enfim, então vamos, para quem está interessado, vamos homologar e dia 24 está em produção. A gente sabe que isso é uma demanda do mercado, queríamos ter entregue antes, enfim, não conseguimos, mas já temos uma data aí, mais uma semaninha e 2 dias, e isso está em produção. Bom, obrigado a todos, um ótimo dia para vocês aí. Bom dia, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia, tchau. Obrigada.